Há um pecado que quase todos cometem sem perceber, e ele pode ter consequências eternas. Neste vídeo, descubra a experiência dramática de um homem que viu o inferno e recebeu uma mensagem direta de Jesus sobre esse pecado. Bem-vindo ao Heaven's Gate, um lugar onde exploramos experiências profundas que vão além da própria vida, compartilhando histórias de redenção, esperança e mistério. Se você ainda não o fez, eu gentilmente o convido a se inscrever e continuar esta jornada conosco. Espero que você escolha ficar, pois cada experiência que eu compartilhar com você será uma oportunidade de crescer e encontrar um significado mais profundo em sua vida. Agora, sente-se e ouça até o final. Será um momento especial para compartilharmos juntos. Meu nome é John. Tenho 55 anos e cresci em uma família devota. Cada dia da minha vida sempre foi centrado em Deus. Minha mãe me ensinou desde jovem a orar todas as manhãs e todas as noites, e mantive esse hábito durante toda a minha vida. Eu me considero um homem justo, um daqueles cristãos que tenta seguir todos os mandamentos e que acredita firmemente na misericórdia e no amor de Deus. Nunca duvidei do perdão divino, nem realmente acreditei no inferno. Parecia-me inconcebível que um Deus que nos ama pudesse condenar almas ao sofrimento eterno. Para mim, as chamas do inferno eram apenas uma imagem usada para assustar pecadores e descrentes, não um lugar real destinado a pessoas fiéis como eu. Eu pensava que rezar, frequentar a igreja aos domingos e seguir a moral cristã eram o suficiente para me garantir um lugar no céu. Ao longo dos anos, essa convicção se tornou profundamente enraizada em meu coração. Eu não tinha medo do inferno porque tinha certeza de que não era real. E se fosse, certamente não me preocupava. Eu estava convencido de que Deus, em sua infinita bondade, pouparia todos os cristãos devotos como eu. Nunca imaginei que essa minha certeza seria despedaçada. Era uma tarde de sábado de primavera, um daqueles dias que pareciam perfeitos em todos os detalhes. O sol estava alto, mas uma brisa leve tornava o ar agradável. Eu estava em um casamento, o do meu amigo de infância David. Nós nos conhecíamos desde crianças, e embora a vida nos tenha separado por um tempo, continuamos próximos. Aquele dia foi especial para ele e para mim também. A cerimônia foi simples, mas emocionante, em um jardim cercado por flores e árvores exuberantes. David e sua futura esposa trocaram votos. Após a cerimônia, houve uma recepção. Tudo parecia perfeito. As mesas estavam dispostas sob grandes tendas brancas decoradas com guirlandas de flores. Os convidados riram e conversaram enquanto desfrutavam de um delicioso jantar. Eu me senti calmo e em paz. Olhei para as pessoas ao meu redor, feliz, e não pude deixar de agradecer a Deus pela minha vida. Rezava regularmente e me sentia protegido pela minha fé. Então chegou o momento do bolo. David e sua esposa cortaram o bolo de casamento sob os aplausos dos convidados. Fui um dos primeiros a pegar uma fatia. Era um bolo em camadas, decorado com glacê branco e detalhes de chocolate. Não pensei muito sobre isso, embora uma parte de mim soubesse que eu deveria ter sido cauteloso. Tenho uma alergia grave a amendoim, mas raramente penso nisso. Naquele momento, envolvido na festa, comi um pedaço grande sem verificar os ingredientes. O sabor era delicioso, mas quase imediatamente, senti uma leve coceira na garganta. No começo, ignorei, pensando que era apenas uma irritação menor. Mas depois de alguns minutos, a coceira se transformou em um aperto na garganta. A respiração ficou mais difícil, e comecei a sentir meu coração batendo forte no peito. Um torno agarrou meu peito, e a respiração ficou cada vez mais difícil. Olhei ao redor, tentando não deixar meu pânico transparecer. Eu não queria fazer uma cena no casamento do meu amigo. Tentei ficar calmo, pensando que passaria. Não é tão ruim assim, continuei dizendo a mim mesmo,
mas podia sentir algo dentro de mim cedendo. Os minutos passaram, e minha respiração ficou mais difícil. Tentei me levantar da cadeira, mas minhas pernas pareciam ceder, então desmoronei. Havia apenas escuridão, uma escuridão total e impenetrável. Eu não sentia mais meu corpo, não sentia mais meu coração batendo, nada, vazio absoluto. Eu não estava mais no jardim, não estava mais no casamento. Parecia que eu estava flutuando em um espaço sem tempo ou lugar. Então, de repente, uma luz apareceu à distância. Não era uma luz comum. Era branca, mas parecia quase viva, pulsando quente. Ela me atraiu em sua direção, embora eu não tivesse certeza de como estava avançando. Eu me senti puxado em direção à luz sem resistir. Conforme me aproximei, a luz ficou mais brilhante, dentro dela, uma figura começou a tomar forma. Eu não conseguia distinguir as feições, mas havia algo familiar sobre a presença. Era majestosa, mas, ao mesmo tempo, reconfortante. O medo que eu sentia na escuridão lentamente se transformou em curiosidade. John, disse a figura em uma voz profunda, mas calma, é hora de você ver o que sempre negou. Aquela voz ressoou dentro de mim, não apenas em meus ouvidos. Era como se cada palavra penetrasse meu espírito. Senti uma paz repentina, mas também uma tensão crescente. A sensação de julgamento era iminente, como uma verdade que eu não podia mais ignorar. Você nunca acreditou no inferno, continuou a voz. Você sempre pensou que era um mito, uma história para assustar pecadores. Agora, vou lhe mostrar o que você escolheu não ver. Em um instante, a paisagem ao meu redor mudou. A luz recuou, e o que restou foi um horror que eu nunca poderia ter imaginado. Diante de mim se abriu um abismo. Chamas tão altas quanto montanhas se erguiam do chão escuro e rachado. O ar estava denso com fumaça e cinzas, e o calor era sufocante. O céu acima de mim estava preto, riscado com relâmpagos vermelhos que perfuravam a escuridão. Mas o que realmente me fez tremer foram as figuras que vi nas chamas, homens e mulheres engolfados pelo fogo, gritando em agonia. Seus gritos eram de cortar o coração, como se a dor que estavam suportando não tivesse fim. Alguns se esticavam para cima como se buscassem uma fuga, mas não havia esperança em seus olhos. Outros se contorciam, consumidos por um sofrimento que eu nem conseguia começar a entender. Mas o que mais me chocou foi reconhecer alguns deles. Eles eram cristãos, pessoas que eu conhecia, que oravam comigo, que frequentavam a igreja todos os domingos. Havia rostos familiares entre aquelas almas condenadas, rostos de pessoas que, como eu, acreditavam que estavam salvas. Vi pastores, diáconos e pessoas que serviram a comunidade cristã por anos, todos engolfados em chamas. Suas mãos se entrelaçavam como se ainda estivessem rezando, mas sem resposta. Por que eles estão aqui? Perguntei com a voz trêmula, incapaz de desviar os olhos daquela cena infernal. Porque, como você, eles viviam no orgulho, respondeu a figura. Eles oravam, mas nunca realmente abriam seus corações. Eles julgavam os outros, acreditando que sua fé sozinha era o suficiente para salvá-los, mas ignoravam o pecado que espreitava em seus próprios corações. Eles viviam com a convicção de que meu perdão era automático, sem nunca considerar o custo de seu orgulho. As palavras atingiram profundamente. Eu me senti como se tivesse sido atingido por uma verdade que nunca quis enfrentar. As orações que recitei durante toda a minha vida, as ações que tomei, tudo agora parecia vazio, desprovido de verdadeiro significado. Eu sempre pensei que simplesmente orar era o suficiente para ser perdoado, que simplesmente acreditar me garantia um lugar no céu. No entanto, as almas que vi diante de mim eram cristãs, assim como eu, e agora estavam sofrendo pela eternidade. Enquanto eu continuava a observar aquelas almas atormentadas, comecei a ver cenas.
Era como se uma parte de mim pudesse visualizar os pecados que elas cometeram na vida. Cada cristão naquele lugar vivia com a convicção de que seus pecados eram menores, irrelevantes porque sua fé os salvaria de qualquer maneira. Um deles era um homem que eu conhecia na igreja, um diácono que todos respeitavam. No entanto, agora eu o via de joelhos nas chamas, suas mãos erguidas em um apelo desesperado. Ele tinha vivido uma vida devota, sim, mas em seu coração, ele sempre julgou os outros. Ele acreditava que era melhor porque seguia as regras da letra, mas nunca havia demonstrado verdadeira compaixão ou misericórdia. Ele havia condenado pessoas que não viviam de acordo com seus padrões, esquecendo-se da humildade que Deus requer. Outra era uma mulher que eu conhecia. Ela ia à igreja todos os domingos e rezava alto, mas por trás daquela fachada devota havia uma vida de hipocrisia. Ela havia prejudicado outros para ganho pessoal, convencida de que apenas pedir perdão a absolveria. Mas não havia arrependimento genuíno em seu coração, apenas medo de punição. E assim, um após o outro, vi cristãos que, como eu, acreditavam que eram salvos simplesmente por sua fé, ignorando o verdadeiro significado do amor e da justiça de Deus. As imagens passando diante dos meus olhos eram tão vívidas e cruas que me senti sobrecarregada. Cada alma que vi sofrendo nas chamas tinha vivido como cristã. Eles oravam, liam a Bíblia e compareciam aos cultos, mas sempre havia algo faltando, algo que os condenava. Não basta recitar orações e frequentar a igreja, disse a figura ao meu lado. Muitos dos que você vê aqui viviam com a crença de que apenas mostrar fé aos olhos dos outros lhes concederia a salvação. Mas a fé não é apenas palavras ou gestos externos, é uma ação diária do coração. É viver de acordo com o amor que ensinei, mas também de acordo com a justiça. A voz estava cheia de compaixão, mas também com uma força inegável, como se estivesse me dando uma lição que eu não podia mais ignorar. Mas como isso é possível? Essas pessoas eram fiéis, eram cristãos devotos, gaguejei, ainda incapaz de compreender completamente o que estava vendo. Como podem estar aqui? Não pensei que os cristãos pudessem. Eles se encontram aqui porque negligenciaram a essência do que realmente importa, arrependimento genuíno e humildade sincera. Deus falou, sua voz ecoando com profunda tristeza. O orgulho lançou uma sombra sobre suas almas. Eles nunca confessaram verdadeiramente seus pecados do fundo de seus corações, eles se apegaram à arrogância que falsamente os elevou acima dos outros. Sim, eles ofereceram orações, mas suas palavras careciam de sinceridade. Eles oraram para serem notados, para sentir um senso de retidão, mas no fundo, eles nunca permitiram que meu amor remodelasse e renovasse seus espíritos. Uma onda de pânico surgiu em mim, engolfando meus pensamentos. Se esses indivíduos tivessem encontrado seu destino no inferno, que esperança eu poderia ter? Eu tinha vivido muito como eles, abrigando a crença de que minhas orações e fé por si só eram suficientes para minha salvação. Eu tinha espelhado suas ações, julgando os outros, ignorando minhas próprias imperfeições e tomando como certa noção de que o perdão de Deus era um dado. Os gritos angustiados dos condenados rasgaram meu coração, cada grito um lembrete assustador de seu desespero. Olhei para seus rostos, contorcidos em agonia, procurando desesperadamente por um vislumbre de esperança, mas não encontrei nenhum. Eles estavam enredados em um ciclo de tormento perpétuo. As chamas não consumiam sua carne, reduzindo-os a meras cinzas. Em vez disso, intensificavam seu sofrimento incessante, um lembrete eterno de suas escolhas. No meio desse caos, minha atenção foi atraída para um homem que eu reconhecia muito bem. Ele tinha sido um pregador, uma voz fervorosa proclamando o amor de Deus com intensidade apaixonada. Ele havia guiado inúmeras almas em direção à fé, mas agora ele estava engolfado pelas chamas, sua expressão era de horror inimaginável. Lembrei-me de como, durante sua vida,
ele se deleitava em se gabar de seus feitos e dos elogios que ele recebeu de sua congregação. Seu orgulho, agora, era sua ruína. Ele também, eu sussurrei, mal conseguindo expressar o pensamento. Ele também, ecoou a voz em resposta. Pois apesar das boas ações que ele realizou, a humildade estava ausente de seu coração. Ele pregava sobre o amor, mas vivia em julgamento. Ele abrigava um desdém silencioso por aqueles que não aderiam ao seu exemplo, convencido de sua própria superioridade. Sua busca não era pelo meu perdão, em vez disso, ele buscava a gratificação passageira que vinha do aplauso dos homens. Cada palavra me atingiu como um chicote, deixando uma percepção pungente em seu rastro. Quantas vezes eu silenciosamente julguei os outros, abrigando a crença de que eu era superior simplesmente porque eu orava diariamente e seguia as leis de Deus como eu as entendia. Quantas vezes eu lancei olhares de desprezo para aqueles ao meu redor, convencido de que minha fé era mais pura e mais válida do que a deles. Enquanto eu continuava a vagar entre essas almas atormentadas, eu me vi incapaz de me afastar das cenas assustadoras ao meu redor. Eu vi rostos que antes se deleitavam com o luxo, usando sua fé como uma mera fachada para esconder seus pecados. Entre eles estavam líderes religiosos e pessoas comuns, mas todos cometeram o mesmo erro grave. Eles se embalaram em uma falsa sensação de segurança, convencidos de que a mera crença era suficiente para a salvação. O orgulho é um veneno para a alma, Deus interrompeu, quebrando o silêncio dos meus pensamentos. Inúmeros cristãos caíram nessa armadilha, acreditando erroneamente que sua fé os protege do julgamento. Mas eu vejo além da superfície, o coração orgulhoso não pode se aproximar de mim. Um arrepio percorreu meu corpo, e senti como se cada palavra fosse direcionada diretamente ao meu próprio coração. Sempre acreditei que minha devoção era genuína, mas agora uma sombra de dúvida surgiu, me fazendo questionar se eu também estava enredado na mesma armadilha contra a qual Deus estava alertando. Mas como posso evitar cair nessa tentação? Como posso ter certeza de que não estou enredado no orgulho? Perguntei, minha voz tremendo de medo e incerteza. Por um momento, Deus permaneceu em silêncio, permitindo-me o espaço para realmente contemplar minha pergunta. Finalmente, ele falou, a humildade é a chave, John. É a humildade de reconhecer suas próprias imperfeições, de reconhecer que você precisa do meu perdão a cada dia, não apenas em palavras, mas do fundo do seu coração. É a humildade de não ver ninguém como inferior, de se abster de julgamento e de amar os outros como eu lhe ensinei. Acima de tudo, viva com a consciência sempre presente de que nenhum de vocês é digno do meu julgamento, pois ninguém é. Nenhum homem, não importa quão devoto, pode alcançar a salvação somente por seus próprios esforços. Lágrimas começaram a encher meus olhos, o peso de suas palavras pressionando fortemente minha alma. O pensamento de viver com o conhecimento de que eu estava perpetuamente equilibrado no precipício entre a salvação e a condenação me arrepiou. No entanto, paradoxalmente, essa percepção iluminou a profunda cegueira que eu havia sofrido até aquele momento. Eu havia atravessado a vida sem nunca me questionar genuinamente, sem nunca duvidar da suficiência da minha fé. Então, Deus me levou a outro reino do inferno. Neste lugar, as chamas não tremeluziam tão violentamente quanto aquelas que eu tinha acabado de testemunhar, em vez disso, eram mais sutis e ocultas, mas o sofrimento era igualmente intenso. Esta área foi designada para cristãos que viviam em presunção e arrogância, convencidos de que sua fé os elevava acima dos outros. Aqui, o tormento era um tipo diferente de inferno, um sofrimento que era tanto físico quanto profundamente espiritual. Observei indivíduos forçados a reviver suas vidas incessantemente, cada ação e pensamento se repetindo em suas mentes. A agonia deles vinha de uma consciência persistente das oportunidades que eles tinham desperdiçado por arrependimento genuíno. Cada alma neste reino estava agudamente ciente de quão perto eles tinham chegado da salvação, apenas para se afastar devido ao seu próprio orgulho.
Seus gritos ecoavam não apenas com a dor do corpo, mas também com profunda angústia espiritual, um arrependimento profundo que roía sua própria essência. Testemunhei indivíduos em desespero, buscando desesperadamente o arrependimento, mas era tarde demais. Seus apelos por perdão haviam perdido sua validade, o julgamento havia sido feito, e agora eles estavam condenados a suportar o tormento eterno. Conforme me aproximei, um velho olhou para mim, seu olhar pesado de angústia. Eu era como você, ele murmurou, sua voz um sussurro frágil rasgado pelo sofrimento. Eu acreditava que estava salvo. Eu pensava que minha fé sozinha era suficiente. Mas eu julgava os outros. Eu vivia sob a ilusão de que eu era melhor do que aqueles ao meu redor, e agora eu me encontro aqui. Eu me esforcei para encontrar seu olhar, que estava cheio de profundo e eterno remorso. O que mais me aterrorizou foi a semelhança perturbadora entre a história dele e a minha. Quantos cristãos, eu me perguntava, tinham sido condenados a esse lugar sombrio porque viviam em presunção, alheios à possibilidade oculta do inferno? A figura divina ao meu lado me observou atentamente. Você entende agora, John? Você consegue ver por que o inferno não é reservado somente para aqueles que pecam abertamente? Muitos cristãos se encontram aqui, não porque lhes faltou oração ou fé, mas porque nunca realmente abandonaram o orgulho em seus corações. Eles acreditavam que sua fé os protegeria automaticamente, sem se envolver no trabalho espiritual transformador que é necessário para renovar suas almas. Suas palavras acenderam um fogo dentro de mim, destruindo o alicerce de tudo que eu acreditava anteriormente. Eu tinha orado, eu tinha me esforçado para levar uma vida cristã, mas agora eu compreendi a verdade crucial que eu tinha ignorado: humildade. Eu nunca tinha entendido genuinamente o que significava ser humilde diante de Deus. Mas ainda há esperança para você, John, Deus disse gentilmente, rompendo o silêncio espesso que envolvia meus pensamentos. Você está aqui para aprender, para entender o que muitos ignoraram até que fosse tarde demais. Eu o trouxe aqui não para condená-lo, mas para lhe oferecer uma segunda chance. Em um instante, a paisagem angustiante do inferno desapareceu, e eu me vi em uma cama de hospital, cercado pelo bip de máquinas monitorando meu coração e respiração. Minhas mãos tremiam, e meu corpo parecia frágil, mas eu estava vivo. Minha esposa sentou ao meu lado, seus olhos inchados de lágrimas. Ela lutou pela minha vida ao lado dos médicos, mas no fundo, eu sabia que meu retorno não era apenas obra deles. Deus me concedeu uma segunda chance. Embora meu corpo tivesse retornado, minha alma havia se transformado. Eu tinha vislumbrado o inferno e compreendido quão perigosamente perto eu tinha chegado da condenação eterna. Agora, percebi que ser apenas um cristão nominal era insuficiente e que orações desprovidas de sinceridade não tinham peso. Eu precisava abraçar a humildade em minha vida diária, me arrepender verdadeiramente de meus pecados e deixar de lado o orgulho que me acompanhou durante toda a minha existência. Agora, cada dia da minha vida se desenrola com uma nova consciência profunda. Cada oração que eu pronuncio é acompanhada por um exame genuíno da minha consciência, um mergulho profundo em minha alma para descobrir os pecados que eu antes ignorava. A fé se transformou de uma mera certeza em uma jornada que exige minha vigilância constante. Reconheço que não sou perfeito e entendo que minha salvação depende da minha capacidade de abraçar essa verdade. Não é mais suficiente simplesmente acreditar. Não é suficiente orar ou frequentar a igreja regularmente. A verdadeira fé exige viver com humildade e uma consciência aguçada dos próprios pecados, nunca tomando nenhum deles como garantido. O inferno é uma realidade muito real, um lugar onde muitos cristãos, assim como eu já fui, se encontraram porque fizeram vista grossa para a verdadeira essência da devoção. Esta é a verdade vital que quero que todos entendam: o pecado do orgulho pode levar até os cristãos mais fiéis ao erro. Não descarte esta lição.
Comprometa-se com o arrependimento sincero todos os dias e viva humildemente diante de Deus. Só então podemos esperar escapar do destino que testemunhei com meus próprios olhos? Obrigado por viajar comigo por essas reflexões. Eu realmente acolho seus pensamentos, então sinta-se à vontade para deixar um comentário e compartilhar suas ideias. Se você encontrou valor nesta mensagem, não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar. Juntos, podemos criar um impacto significativo.